O que tu precisa saber nesse momento? O que a espiritualidade, os seus mentores, têm para te dizer através das cartas? Esse é o vídeo de hoje. E se tu está chegando agora por aqui, eu me chamo Carol Dariva, sou taróloga, numeróloga e terapeuta holística. Para agendar o teu atendimento particular, saber mais sobre o meu trabalho, me acompanhar nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Vou te convidar para que tu te inscreva aí no canal, se ainda não for inscrito, ative aqui o sininho das notificações e deixe aqui para mim já o teu like e o teu comentário. Vamos descobrir então o que as cartas têm para te dizer nesse momento? Lembrando que esse vídeo é atemporal, ou seja, o momento que tu cair aqui tem uma mensagem para ti. Vamos lá? Vamos saber o que a espiritualidade, o que os teus mentores têm para te dizer através das cartas. Eu já embaralhei, já fiz os montinhos aqui, mas ainda não abri. Vou abrir agora com vocês. Vocês podem escolher para o montinho número 1, montinho número 2 ou pelas pedrinhas. Quartzo fumê e o quartzo incolor. Então respira fundo, peça aí que a espiritualidade traga a melhor mensagem para ti nesse momento. E vamos lá. Vou iniciar por quem escolheu aqui o montinho número 1 ou quartzo fumê. Deixar o outro aqui de lado. Vamos lá. Vamos ver o que saiu aqui. O hierofante. Deixa eu arrumar aqui, gente, para vocês poderem enxergar. Roda da Fortuna, 4 de espadas, espiritual, ajuda profissional e doar. Vamos lá então. Aqui no grupinho 1 do quartzo fumê, tem gente aí passando por mudanças, mudanças aí, podem acontecer, né, em vários níveis, em vários setores da vida, tá? Muitas pessoas aqui tendo aí resgates kármicos, inclusive, se deparando com situações onde existe um padrão, ou seja, aquela coisa que volta e meia, né, acontece, volta para a vida, porque tem algo ali ainda a ser entendido, aprendido, compreendido, às vezes perdoado, né, às vezes libertado, né? Então, muitos de vocês aí passando por mudanças, alguns aqui por fechamento de ciclos, tá? Aqui, esses fechamentos de ciclos, essa mudança, esse movimento também que a vida traz, né? Pede aqui uma aceitação, deixar fluir, não brigar com as mudanças, né? Não brigar com esses fechamentos, não brigar com esses padrões que voltam, né, para alguns aí. Aqui quando eu falo de padrão, gente, pode ser situação, pode ser pessoas, né, aquelas coisas que, por exemplo, uma crença, né, limitante ou um medo que vocês têm, e volta e meia aquilo se repete de alguma maneira na vida de vocês, né? Por quê? Por que se repete? Porque ainda não foi aprendido, ainda não foi liberado, né? Enquanto não há o aprendizado, enquanto não há a superação, né, daquela situação, daquela pessoa, ou a compreensão de um determinado sentimento, ou de um padrão, por que eu fico repetindo esse tipo de atitude, ou esse tipo de pensamento, por que eu fico sustentando um tipo de medo, de crença, né? Enquanto isso não é compreendido, não é liberado, isso tende a voltar, né? Então a vida pode estar trazendo aí movimentos para alguns nesse sentido, né? De as coisas se repetirem porque ainda não houve um aprendizado, uma liberação, tá? E aí não adianta aqui brigar com a vida, né? Não adianta brigar com esses padrões ou com essas mudanças, né? Alguns aqui passando por mudanças, por fechamento de ciclos, ou né, vendo a vida aí se movimentar, né? Assim como se fosse aquele golpezinho do destino que vem e dá uma chacoalhada na vida.
Não adianta brigar aqui, tá? Precisa haver uma aceitação para que haja compreensão do porquê dessas coisas, né? Porquê dessas coisas voltando ou porquê dessas mudanças acontecendo, para que haja liberação disso, tá? Aqui então esse 4 de espadas, né? A gente fala aqui de descanso, de aceitação, né? Daquele momento onde não se faz nada, mas aqui não é no sentido, não vou fazer nada porque não vou agir, né? Vou ficar sentado esperando, não é nesse sentido. Né? Aqui é aquele momento onde eu me deixo levar, onde eu me deixo fluir por essas coisas que a vida está me trazendo, tá? Muitos aqui estão passando por resgates kármicos, tá? Essas coisas que voltam, essas mudanças que estão acontecendo, esses ciclos que estão se fechando, outros que estão se abrindo, fazem parte de resgates aí, né? De coisas que vocês vieram trabalhar, de pendências, enfim, seja em que sentido isso for, né? Muitos aqui passando por esses resgates. Então, quanto mais tu brigar com a vida, brigar com isso que tá vindo para ti, né? E não quiser resolver, virar as costas para isso, colocar para baixo do tapete, isso vai voltar, vai se repetir, tu não liberta, né? Tu não resolve, tá? Muitos não, talvez seja bem específico para algumas pessoas, né? Pode ter questões aqui até bem profundas, né? De infância, até de outras vidas, né? Para quem segue essa linha, acredita aí, né? Em outras vidas, tá? Coisas ligadas aqui à espiritualidade para alguns, tá? Alguns precisando desenvolver aqui a espiritualidade, precisando se conectar melhor, não é nem desenvolver, né? Porque quando a gente fala em desenvolver, as pessoas, muitos aí já ficam com medo, acho que tem que trabalhar com isso, enfim, alguns sim, né? Porque essa é a missão, né? E alguns aí estão brigando com isso, brigando com essa missão, tá? Então, alguns sim precisando lidar com a espiritualidade como missão de vida, aceitar isso, né? E a vida fica trazendo movimentos, fica trazendo situações para que a pessoa enxergue, né, isso. Para outros aqui até já trabalham com a espiritualidade de alguma forma, né, e precisam fortalecer, né, essa espiritualidade, rever as suas crenças, né, alguns aqui com crenças em relação à espiritualidade, às vezes pode ser uma crença, quando a pessoa trabalha com a espiritualidade, né, pode ter uma crença em relação a merecimento, a crença a dinheiro, né, que trabalhar com a espiritualidade não pode envolver dinheiro, enfim, né, pode ter um medo aqui, tá? E muitos aqui precisando se conectar mesmo com a espiritualidade, fortalecer essa base, tá? Para outros, a questão aqui é mais autoconhecimento mesmo, tá? Buscar o autoconhecimento, buscar através de estudos, de terapias, através até de uma consulta de tarô, né? Porque o tarô terapêutico, ele te proporciona, ele, né, te auxilia no caminho do autoconhecimento, né? Então, procurar alguém, né? O Papa, a gente fala aí de alguém que já tem um conhecimento, né? Alguém profissional, alguém aí que tem imparcialidade, né, que tem profissionalismo, mas que tem conhecimento sobre essa área, né, sobre a área da espiritualidade, sobre os processos de autoconhecimento para te auxiliar, né, para entender muitas vezes esses ciclos, essas mudanças, o que tu precisa mudar, o que tu precisa fazer esse trabalho de aceitação, de libertação, às vezes até de perdão, tá? Porque assim, para alguns aqui, né, as questões aí que estão travadas na vida de vocês, aquilo que tá difícil, né, essa coisa que volta e meia acontece, volta, eu dou um passo para frente e 10 para trás, volta e meia eu atraio situações, pessoas, né, que me trazem, sei lá, sofrimento, que me traem, ou quando eu acho que eu vou prosperar, eu
eu tenho uma perda, enfim, para cada um vai ser diferente aqui, tá, gente? Mas o que tem em comum aqui, né, para esse grupo? Que essas questões, a base delas, né, claro que talvez não seja só isso para todo mundo, mas muito dessas questões aí que geram aí desafios, dores e que vocês não conseguem superar, enfim, na vida de vocês, tem origem espiritual, tem origem energética, a gente tem até a ilustração aqui dos 7 chakras, né? Então, aqui para quem escolheu essa leitura, eu recomendaria até uma limpeza, harmonização energética, né? Pessoal aqui, tá? Se fizer sentido aí, né, para ti que está acompanhando aqui essa leitura, escolheu essa opção, tu quiser saber mais sobre o meu atendimento, né, de limpeza, harmonização energética, não só de chakras, mas de outros campos importantes, né, que influenciam aí na tua vida, o link está na descrição desse vídeo, tá? Mas para muitos, então, essa causa, a causa, né, das coisas que não fluem, das dificuldades, tá a nível espiritual, energético, tá? Então, muitos por questões, né, de ainda não ter entendido algumas coisas, né, não ter feito aceitação de alguns processos, ainda tá apegado às vezes a passado, aí não fez a aceitação, né, dos altos e baixos, dos ciclos da vida, né, alguns brigando aqui, né, com essa espiritualidade, muitos aí querendo, alguns aqui ainda não encontrando essa missão de vida que pode ter a ver com espiritualidade ou com autoconhecimento, alguns brigando um pouco com isso, né, com receio, com medo, enfim, não fazendo essa aceitação, como eu falei, né, isso tudo gera bloqueios na tua vida, né, e esses bloqueios podem ser em forma de dor, de doença, de uma ansiedade, de uma depressão, de problemas de relacionamento, problemas financeiros, tá? Então aqui eu recomendo fortemente que vocês façam aí uma limpeza, harmonização energética. Eu faço esse trabalho, né, através da radiestesia radiônica, mas, né, caso não queira fazer comigo igual, eu recomendo que tu faça com um profissional, né, da tua confiança, né? E se tu tiver interesse, então, em saber como que eu atuo nesse trabalho, é só acessar o link aí na descrição do vídeo. Reforçando isso que eu estou dizendo aqui, ajuda aqui para esses processos, ajuda profissional, né? O que já é falado aqui na carta do Papa, né? O Papa é aquele que tem conhecimento, que tem sabedoria, né? Que tem experiência, né? É alguém que, embora vai te auxiliar, mas não está ali envolvido com o teu problema, né? Com as tuas questões, né? Então não vai... ele é livre de achismos, né? Aqui não vai ter julgamento, não vai ser baseado nas experiências pessoais, né, desse profissional, né? Porque às vezes a gente tenta resolver as coisas ou vai procurar um auxílio com amigos, com familiares, né? E que, claro, estão ali muitas vezes dispostos a nos ajudar, mas essas pessoas também passam pelos seus processos, né? E na maioria das vezes não tem uma imparcialidade aí, né? Então aqui é reforçado, tá? Essa busca por ajuda profissional para equilibrar o teu campo energético, né? Para te orientar, né? De repente, se tu tanto para quem está nesses processos de mudanças, de fechamento de ciclos, de viradas aqui, né? Dessa roda da fortuna trazendo viradas na vida de vocês, né? Fazendo um movimento aí que talvez esteja difícil de compreender, talvez esteja difícil de aceitar, né? E tanto para aqueles que estão aí meio perdidos em relação à missão de vida, ou de certa forma já sabem, né, que tem algo a ver aí com o autoconhecimento, com espiritualidade, mas tem lá suas ressalvas, os seus medos, as suas crenças, eu recomendo então a busca aí por esse auxílio profissional, tá? E a ação aqui, doar, tá? Isso que é? Uma ação aí que vai te favorecer também, né? Porque quando a gente doa, o que é doar? Não é necessariamente dinheiro, né? Às vezes sim, né? Doar para uma instituição,
ali fazer aquela limpa, né, nos armários, enfim, doar aquela roupa lá que tu não usa mais, enfim. Isso também passa, sim, pelo material, tá? Mas o doar aqui é também doar o teu tempo, né, doar o teu conhecimento, né? Muitos aqui que já trabalham com autoconhecimento, com a espiritualidade, têm muito a contribuir com os outros, né? Mas, às vezes, por questões de medo, de crenças, né, de inseguranças, né? Que passam por todo esse campo aí energético e espiritual que pode estar em desequilíbrio, acabam não fazendo esse movimento, né? Então, assim, e quando a gente não tem essa coisa da doação, a gente também bloqueia o fluxo do receber, né? Claro que não é aquela coisa, eu vou doar, então, para eu receber de volta, né? Se a gente já fizer assim com esse pensamento, também não adianta, porque a gente não está doando de coração, né? Mas é colocar aqui, né? Doar a tua energia, como eu falei, às vezes é necessário sim também doar financeiramente, materialmente para quem precisa, mas doar o teu conhecimento, a tua palavra, um pouquinho do teu tempo aí, né? Para os outros, né? Para esse fluxo, né? Porque a Roda da Fortuna também fala do fluxo, né? Fluxo de abundância, fluxo de dinheiro, né, de saúde, de bem-estar, de tudo se movimentando. E quando a gente faz um processo de doar de coração, a gente alimenta essa energia, esse fluxo também, tá? A gente entra em sintonia com isso, né? E para de brigar aqui, né? Para de brigar com os movimentos da vida, tá, gente? Então é isso, para quem escolheu aqui o Quartzo Fumê. Eu espero de coração que essa leitura tenha te ajudado. Não esqueça aqui de curtir, deixar teu comentário sobre o que tu achou aqui dessa leitura. E a gente se vê nos próximos vídeos. E vamos lá, então, para quem escolheu o quartzo incolor. Eu vou abrir junto com vocês aqui as cartas. Eu tirei os montinhos já só para o vídeo não ficar tão longo, né? Que eu acho que já vai ficar no fim das contas. A primeira leitura foi um pouquinho longa. O Diabo, 9 de Paus, Rainha de Copas. Físico material, lazer. Aqui caíram duas cartinhas como ajuda, tá? Lazer e meditação, equilibrar emoções. Vamos lá, então. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, para quem escolheu o montinho 2 aqui, o quartzo incolor, tem pessoas aqui passando por processos aqui de apego, de estar se aprisionando em situações, fazendo escolhas aqui que estão aprisionando mais vocês. É aquela coisa que às vezes eu me mantenho numa situação aonde por apego, por carência, às vezes por questões físicas, materiais, por uma paixão cega, por um ciúme, enfim, né? Aqui tem várias coisas envolvidas aqui, né? Mas aqui quando a pessoa se aprisiona a uma situação, ou uma pessoa, ou uma condição, que se a pessoa tiver ali, né, um raciocínio, ela serenar a mente dela, para ela analisar a situação, isso traz mais desconforto, traz mais ansiedade, traz mais, às vezes até tristeza do que prazer, tá? Então, assim, não é para todo mundo aqui que vai ser relacionamento amoroso, tá? Mas para muitas pessoas sim, tá? Algumas pessoas aqui insistindo em relações tóxicas, em relações que não necessariamente às vezes tóxicas também, né? Às vezes é aquela relação que as duas pessoas quando se encontraram lá atrás tinham uma sintonia, tinham tudo a ver, mas que num determinado momento da vida as pessoas já não estão mais olhando para a mesma direção, né? Já têm objetivos, têm valores diferentes, tá? E por algum motivo tem pessoas aqui que não estão conseguindo se libertar, tá? Então, claro que pode ter pessoas aqui realmente em relações tóxicas, né?
e de repente aqui que precisam até de ajuda para sair dessa situação, tá? Mas tem pessoas aqui que não tem ninguém prendendo aqui exatamente, não tem uma coisa aqui de uma manipulação, uma coisa que gere medo aqui de sair dessa situação. Tem muitos aqui que estão nessa situação por comodismo, por apego, como eu disse, por paixão, por atração física, por carência emocional, por dependência emocional, dependência financeira, alguns aqui, tá? Então, assim, muitos aqui se sentindo até sem forças para sair dessa situação, né? Às vezes com medo, se eu saio dessa relação ou dessa situação, será que eu vou conseguir algo melhor, né? Enfim, esse tipo de aprisionamento, o porquê que cada um está preso numa situação ou num relacionamento, num trabalho, pode ser para alguns, né? Num lugar que já não se sente mais à vontade, enfim, vai ser diferente para cada um, né? Tanto a situação em si, como os motivos pelos quais essa pessoa está presa nessa condição aqui, tá? E como eu disse, alguns podem ter, né, realmente aí uma situação um pouco mais complicada, de uma relação mais tóxica e que precisa de ajuda para sair disso, mas outros estão se aprisionando por isso que eu falei, por carência, por achar que não tem nada de melhor mais pra frente, né, de que precisam estar ali porque tem uma dívida com a pessoa, porque precisa, né, honrar um compromisso, uma promessa, tá? Alguns aqui, né, até podem já ter se libertado dessa situação na vida real, né, na vida prática, mas se sentirem energeticamente conectados ainda a uma situação ou a uma pessoa, né? Então, assim, se for relacionamento, não importa se é com família, se é relacionamento amoroso, se era casado, se é namorado, não interessa, né? Se tem essa questão aqui de eu me distanciei, eu me separei, mas eu ainda me sinto energeticamente conectado com essa pessoa, aqui cabe, né, de repente, um procedimento de limpeza, né, da área afetiva e de relacionamentos, né, ou mesmo um divórcio energético, às vezes é necessário para cortar os laços, tá? Mas assim, seja da forma que for, né, se for relacionamento, se for uma profissão que já não te agrada mais, se for um lugar, né, aí onde tu não te sente bem, tu quer te mudar e algo parece que te prende, saiba que aqui tu tem total condições de sair dessa situação, por mais que tu não enxergue isso, tá? Por mais que tu não enxergue isso hoje, tu tem condições, tá? Aqui o que tá faltando é um pouquinho de analisar com a lógica, né? Analisar essa situação, esse relacionamento, essa pessoa, esse lugar, né? O que te prende? O que tá te prendendo aqui, né? Ou às vezes até aquela situação, como eu disse, a pessoa já tá em outro relacionamento, né? Ou tu já te desligou da empresa, mas tu tá lá, tua energia, o teu pensamento, teu emocional tá lá naquele passado ainda, né? Então o que tá faltando aqui? Olhar isso com mais serenidade, com mais lógica, fazer, né, aí esse entendimento de que isso não te faz bem ficar preso a essa energia, né, tanto de coisas que já foram, né, como nessas situações, né, se tu ainda vivencia isso, né, então aquela coisa vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Vou usar o relacionamento aí romântico, né? Por exemplo, tu tá numa relação onde aí tu tá um tempo já com a pessoa, mas tu vive um relacionamento conturbado, é um relacionamento aí onde tem controle, tem ciúmes, né? A pessoa tá sempre ali querendo saber o que tu tá fazendo, o que tu tá pensando, não te dá liberdade para fazer nada,
tu vive pisando em ovos, né? Porque toda essa pessoa se ofende, é uma pessoa que de uma certa forma te manipula aí para ter tudo que ela quer, né? Para tu fazer as vontades, né? E tu não consegue sair disso porque tu já tá há anos com essa pessoa, tu tem ali bens materiais envolvidos, tu tem uma dependência emocional, às vezes, porque essa própria pessoa às vezes te põe para baixo, né? Faz aí um trabalhinho de baixar, né? De baixar tua autoestima, né? De fazer com que duvide aí do teu valor, de que é possível, né, tu ter um relacionamento mais saudável. Né? Então tu cria assim essa relação de codependência ali, né? Mas o quanto isso, então aí que eu digo, o que está faltando? Essa análise para entender o quanto isso te faz mais mal do que bem, né? Ou, ok, né? Se para alguns, não, mesmo com tudo isso eu prefiro, né, ficar nessa situação, tá tudo certo, né? Mas para aqueles que chegam à conclusão, não, por mais que eu tenha aqui uma história de vida com essa pessoa e eu tenha aqui uma atração física, ou eu tenha bens materiais envolvidos, ou eu duvide aí da minha capacidade de mais pra frente ter um outro relacionamento melhor, isso tá me fazendo mal, eu preciso me libertar, né? E aí para esses, eu digo, mesmo que tu duvide de ti mesmo, tu tem toda a força para sair dessa situação, tá? Então assim, eu dei um exemplo aqui de relacionamento amoroso, mas isso pode ser para qualquer tipo de relacionamento, familiar, amizades, trabalho, né? Como eu disse, um trabalho que já não te satisfaz mais, né? Enfim, aqui cabe então esse reunir forças, né? Reunir forças aqui para sair dessa condição que tá te gerando aí um desgaste, tá sugando as tuas energias, tá alguns aqui tá sofrendo de ansiedade, alguns aqui talvez até depressão, tá? Então saiba que vocês têm condições de sair disso, mesmo que vocês estejam duvidando, mesmo que vocês coloquem, né? Às vezes a gente inventa desculpa pra gente mesmo, pra gente não sair, né, das situações, tá? Então busque auxílio aí quem precisar, né? Eu me coloco à disposição com as minhas ferramentas, né? Tanto o tarô como as terapias holísticas aí, para quem tiver interesse também, tá? Mas tu tem condições, é aquela hora de analisar, de dar aquela respirada, né? E eu tenho condições de sair disso aqui, eu tenho condições de superar esses obstáculos, tá? E aqui a gente tem uma rainha de copas, né? Que fala de tu buscar recuperar a tua autoestima, né? É preciso sair de situações, né? Aí que te geram tristeza, estagnação, desconforto e tudo isso que já foi falado aqui, para que tu recupere a tua autoestima, né? Para que tu atraia situações para ti aonde tu te sinta bem contigo mesmo, né? A Rainha de Copas fala de uma estabilidade emocional, de um equilíbrio emocional, que nessa situação aqui que tu tá presa por opção ou porque tem, né, situações aqui mais complicadas que tá levando que tu ainda não tenha te libertado disso, aqui não tem aqui não tem amor próprio, aqui não tem autoestima, né? Aqui tudo isso está abalado, né? E é preciso recuperar isso, né? Então busque auxílio aí para te fortalecer, para buscar sair dessas situações, né, que te geram dor, para trabalhar a tua autoestima e equilibrar o teu emocional. Muitos aqui, né, com o emocional em desequilíbrio, né, precisando dessa estabilidade, tá? Chakra cardíaco aqui em desequilíbrio, né, chakra frontal, né, por conta de todo esse estresse, de manipulação às vezes, né? Chakra sacro, né, que é o chakra sexual aí para muitos também, com esses cordões energéticos, né? Aqui mais especificamente para quem o caso aqui é relacionamento amoroso, tá? Então aqui é possível tu sair dessa condição para uma condição de mais estabilidade emocional, de mais realização, né? Onde tu vai recuperar tua autoestima, teu amor próprio, onde tu vai equilibrar as tuas relações também, onde tu vai
realmente se abrir para um relacionamento mais harmonioso, para uma condição mais harmoniosa, para receber da vida, né? Seja prosperidade, saúde, amor, tá? Aqui, como eu disse antes, aqui já como o diabo, né? Reforça aqui que a raiz, né, dessas questões aqui que tu tá passando são físicas e materiais, tá? Talvez, claro, não seja só isso, né? Tenha outras questões, tá? Envolvidas aqui. Mas, para muitos, é questão física, paixão, né? Química, sexual. Tem aqui apego, dependência emocional, dependência financeira para alguns, né? Construíram aí uma vida e às vezes a outra pessoa de uma certa forma, se a gente se separar, tu vai perder, enfim, né? Financeiramente, tá? Então, aqui muito do que te faz permanecer nessas situações, né? Ou às vezes um medo de largar um trabalho que já não traz mais felicidade, né? Porque eu, bem ou mal, eu tenho ali um retorno material, né? Que de repente eu não estou muito contente, mas é aquilo, é o seguro, é a zona de conforto também, tá? Então, embora, claro, né, nem toda a causa, né, para todo mundo aí, a causa raiz vai ser aqui física e material, mas para muita gente é. E aqui instrumentos de ajuda, que eram 2 cartinhas nessa leitura, aqui no quartzo fumê foi uma só, nessa aqui caíram 2, eu deixei as 2 aqui para passar para vocês, tá? Então aqui, né, instrumentos de ajuda aí para vocês nesse momento, né? Lazer e meditação, né? Então meditação, que a meditação faz tu serenar tua mente, né? Que tá aqui cheia de pensamentos, excesso de pensamentos negativos, de medo, de se achar incapaz de sair dessas situações, né? Aquele excesso mental, aquela mente que não para, né? Muitos aqui com esse frontal, né? O chakra frontal, o terceiro olho em desequilíbrio, né? Então a meditação também vai te ajudar serenamente a olhar para essa situação e por que tu te mantém nela com mais clareza, né? Trazer clareza para isso, tá? Para que tu busque as suas soluções, né? Então a meditação aqui te ajuda. O lazer aqui, né? Fala muito, tem muito a ver aqui com essa rainha de copas, né? O lazer é aqui no sentido de fazer aquilo que te faz bem, né? Que te eleva a tua vibração, que faz tu te sentir bem contigo mesmo, né? Então, isso também passa por momentos de lazer, por tu ter o teu momento contigo mesmo, de fazer aquilo que tu gosta, né? Muitas vezes, aqui tanto em relação a trabalho, como relacionamentos, família, enfim, a gente acaba se colocando em segundo plano, né? Quando a gente para pensar, nossa, quando é que foi a última vez que eu fiz algo para mim, né? Tá? Então, assim, meditação e fazer algo por ti, te colocar em primeiro lugar, né? Aqui vai te ajudar também, tá? E aqui a ação, né? No fim aqui, a ação necessária, equilibrar emoções, né? Foi o que eu falei antes, né? Essa rainha de copas precisa, né? Reequilibrar o seu emocional, né? Estabilidade emocional, né? E aqui quem tá, né, preso nessas situações não tem equilíbrio emocional, né? Tá bem abalado, né? Emocionalmente, mentalmente também, tá? Então, equilibrar as emoções. E aqui, assim como na primeira leitura, tá? Que, assim, foi bem diferente dessa, tá, gente? Claro que se tu sentir no coração aí de que tu precisa assistir a primeira, lá tá tudo certo também. Mas foram leituras bem diferentes, tá? Mas na primeira tinha uma necessidade, né? De uma limpeza, uma harmonização energética por um motivo, né? E aqui mais por essa questão de serenar esse teu mental, né? De trazer equilíbrio para o teu emocional, também limpar, né? Essas negatividades, essas energias pesadas aqui dessas interações, dessas situações, desses relacionamentos, né? Então é bem interessante aqui fazer um trabalho de equilíbrio energético, tá? Então, mais uma vez, né? Se tiver interesse, tem o link aí para conversar comigo,
ou para acompanhar meu trabalho lá nas outras redes sociais também, tá? Bom, é isso que eu tenho aí para vocês do Grupinho 2, do Quartzo Incolor. Eu espero de coração que essa leitura tenha te ajudado. Não esqueça aí de curtir, deixar teu comentário, aqui é bem importante para eu saber o que tu achou desse vídeo, dessa mensagem. E gratidão por ter assistido e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!